Nosso trabalho final analisa o desempenho do Plano Estratégico de Educação no âmbito do sistema prisional, comparando os anos de 2014 e 2019. A finalidade do plano tem duas dimensões: uma quantitativa, em verde, que seria de ampliar, e uma qualitativa em roxo, que seria para qualificar. Essas dimensões se desdobram em 8 objetivos, como a gente pode ver no slide. São ações conjuntas em troca de informações entre os entes federativos, planos estaduais de educação, universalização da alfabetização, ampliação da oferta de educação, integrar o eixo de educação profissional e tecnológica, formação e capacitação dos profissionais envolvidos, continuidade dos estudos dos egressos e espaços físicos adequados. O principal instrumento do plano, normativo é o Decreto 7.626, de novembro de 2011, baseado na Lei de Execução Penal de 84. Há também as resoluções do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que dão as diretrizes para sua execução. A legislação do Ministério da Educação também é complementar ao programa, já que as ações são todas articuladas. Sendo assim, a LDB e o PNE também são normas que interferem nessa política pública. Bom, a coordenação do programa é feita pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério da Educação, trabalhando em parceria. Já a execução é feita principalmente pelo Departamento Penitenciário Nacional, em parceria com as secretarias estaduais de educação e os órgãos responsáveis pela educação profissional e técnica, como os sistemas S, por exemplo. Bom, os dados da variação percentual de cada programa são proporcionais à população carcerária dos anos de 2014 e de 2019. Como são muitas as ações e temos pouco tempo para apresentá-las, a gente vai sugerir pausar o vídeo caso alguém tenha interesse em observar um dado com mais atenção ou tirar alguma dúvida. Bom, em valores absolutos, perdão, o aumento de pessoas em atividade educacional foi de 66%, 3 vezes maior que o aumento da população carcerária de 2014 para 2019. No entanto, considerando a variação proporcional em relação a toda a população carcerária, o aumento de pessoas em atividades educacionais foi de 36%. No mesmo período, assim, em 2019, apenas 16,4% da população carcerária recebia algum tipo de assistência nesse sentido. As pessoas em atividades de educação complementares, em remissão da pena por leitura e no ensino superior, tiveram um aumento proporcional bastante significativo. Porém, esses 3 programas representam apenas 6% de toda a população carcerária em 2019. A educação profissional e tecnológica teve significativa redução, provavelmente devido à dificuldade de integrá-la com a educação de jovens e adultos, ainda que esta última tenha tido um aumento de 9,3%. O percentual de pessoas alfabetizadas passou de 1,7% para 2%, e isso é muito distante da meta de universalização proposta pelo plano. Houve um grande aumento na proporção de inscritos para o Enseja. No entanto, considerando os resultados já vistos, não parece haver relação desse fenômeno com a oferta de EJA. A proporção de estabelecimentos com pessoas estudando aumentou na mesma proporção que a população carcerária, cerca de 20%. No entanto, aproximadamente um terço dos presídios ainda não disponibiliza atividades educacionais em 2019. Embora a oferta do total de vagas tenha aumentado mais de 50% em 2019, representava apenas 10% da população carcerária. Quanto à qualificação, o principal problema se refere à articulação entre as diversas instâncias internas e externas aos estabelecimentos penais para garantir a execução do plano. Isso ocorre em grande medida
porque as competências de cada ator não estão muito bem definidas, o que poderia ser melhorado se houvesse um melhor planejamento dos estados. Como havia sido mencionado, da meta de 25% do PNE de 2014 a 2024, apenas 3,5% da integração entre educação profissional e técnica e educação de jovens e adultos foi alcançada. Um dos motivos para essa dificuldade de integração é a capacitação insuficiente dos gestores dos estabelecimentos quanto ao funcionamento do sistema educacional. Além disso, professores da rede penal precisam ser melhor preparados e os profissionais dos presídios sensibilizados quanto à importância da educação no sistema carcerário. Quanto ao estímulo para que os egressos continuem estudando, verifica-se que essa responsabilidade recai predominantemente sobre os profissionais de educação, sem que haja articulação institucional nesse sentido. A principal hipótese para ampliação relativamente tímida do PESP se refere à alegação da insuficiência de recursos como justificativa para não assegurar esse direito constitucional. No que tange à qualificação, observamos a articulação insuficiente entre os atores responsáveis pela coordenação do programa. De forma mais ampla, os planos para a educação prisional dependem do desempenho dos programas de educação. Isso explicaria a maior procura das pessoas em privação de liberdade pela remissão de pena pela leitura, atividades de educação complementares, ensino superior e enseja, como tentativas de emancipação do sistema prisional. Explicaria também a redução na oferta de educação profissional e tecnológica, assim como o crescimento tímido do EJA e da alfabetização. Entendemos que a educação não deve ser voltada apenas para a população carcerária, mas também para a formação e capacitação dos profissionais do sistema prisional como um todo, bem como para a conscientização da sociedade. Além disso, nos posicionamos em defesa da perspectiva do abolicionismo, que considera a educação não da perspectiva de assistência, mas como pena alternativa, haja vista seu pleno potencial de garantir o que políticas públicas prisionais defendem em última instância, a ressocialização. As fontes aqui apresentadas podem ser encontradas devidamente referenciadas segundo as normas da EBNT na descrição deste vídeo. Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou aprofundar o debate sobre o tema. Muito obrigada. Obrigada, gente, pela atenção. E é isso.